Seja muito bem-vinda ao Será que ela pode? Um espaço feito por mulheres e para mulheres que vivem no mundo real. Aqui a gente fala sobre maternidade, sem romantizar, sobre família sem filtro, sobre as dores femininas que muita gente ainda tenta esconder. Porque sim, a gente pode, deve e precisa falar sobre tudo isso. Chega mais, respira fundo e vem nessa conversa com a gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast do Será que ela pode? Hoje, com muita alegria, eu recebo 4 mulheres maravilhosas que me inspiram e que traz histórias, legados, bagagens incríveis que eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês. Esse mês da mulher é um marco, né? A gente não dá muita importância, mas as histórias que elas trouxeram e os insights que eu também recebo são incríveis e eu acho que todo mundo vai gostar. Então, essa edição especial, a gente celebra a abertura da 3ª temporada desse canal que cresceu com a ajuda de vocês e de exemplos assim. Eu estou muito feliz, transbordando mesmo, de verdade, porque acho que é a fase mais feliz da minha vida, profissionalmente. Hoje estamos aqui com mulheres incríveis, escolhidas a dedo, com histórias impactantes e emocionantes, que inspiram a gente. Mas olha só, é importante dizer que ontem, antes de gravar esse programa, eu estava tão feliz, mas quando eu abri a internet, por curiosidade, para ver alguma notícia, atualizar, porque jornalista é assim, eu vi na hora o número de feminicídios, 1.518 só em 2025. Ou seja, dos 12 aos 82 anos, mulheres são violentadas, estupradas, freiras, meninas, crianças, adolescentes e até senhoras idosas. É inacreditável. Eu fiquei arrepiada quando eu vi e eu falei, eu vou trazer isso. Porque o nosso propósito aqui, claro, é debater, sabe, gostoso, conversar com amigas. Mas esses dados a gente não pode ignorar, eu não consigo. Agora, mais leves, e eu vou pedir para as minhas convidadas especiais, escolhidas a dedo, se apresentarem, tá bom? Primeiro aqui, ó. Patinha, é uma querida, fez um curso comigo, né? Estamos palestrante 1, né? Palestrantezão, é isso mesmo. E faz o quê? Quase 2 anos. Faz 2 anos já. Fatinho, eu quero que você... Olha, essas mulheres que estão aqui, cada uma foi escolhida porque elas me impressionam com a sua história de vida. Cada uma traz um legado, são histórias diferentes, mas elas se conectam no programa, porque vocês vão saber já já. Fátima, se apresente, diga seu nome todo e o que você faz. Eu sou Fátima da Silva, sou professora de Educação Física, hoje estou aposentada. Também ali, dentro de outras coisas, escritora, apresentadora, fui árbitro internacional de basquete. Hoje, no basquete, eu sou delegada técnica da Federação Internacional de Basquete. E estamos aqui para poder conversar um pouquinho de todas essas camadas que a gente tem e que a gente vai se descobrindo nesse processo todo. Pergunta-chave. Qual foi a virada mesmo de chave na sua vida para você conduzir sua carreira focada e ter o sucesso que você teve? Uma mulher negra no Brasil, né? Um Brasil tão pobre, de fome mesmo, né? Nós vivemos numa bolha. Isso é realidade. Então, assim, me espanta e me encoraja ver mulheres assim. Eu acho que a minha grande percursora nisso, um grande exemplo, é minha mãe, Maria Aparecida da Silva. Minha mãe saiu de Cachoeira Paulista, deixou a família toda para trás, veio para São Paulo para buscar algo melhor, me teve como cozinheira, servindo as pessoas, desbravou ali, né, conseguiu manter, sempre me deu falar que educação, tinha que estudar para eu poder buscar as coisas. Então, acho que essa é a grande base. Minha mãe e ela que me deu todo esse ensejo. E tudo que eu me propus a fazer, ela sempre esteve atrás.
e sempre me dando apoio para que eu pudesse realmente chegar. E, logicamente, depois a gente vai conhecendo outras pessoas que às vezes a gente não acredita na gente, mas tem pessoas que acreditam e aí, de repente, dá esse estalo. E é aí que a gente vai. Quantos anos mais ou menos você tinha quando esse estalo? Foi na adolescência ou foi já na vida mais adulta? Eu acho que na adolescência eu tive um primeiro estalo, quando eu decidi ir para a área de educação, né? E depois, um pouquinho mais para frente, quando eu decidi que eu queria ser árbitro de basquete. Quando eu decidi ser árbitro de basquete, a minha vida deu um 360, pivoteou, e principalmente porque era um momento que estavam abrindo as portas para a gente poder encampar isso, porque até então era só para homens, né? E nós, enquanto oficiais que podíamos estar, era só mais para a mesa de controle. Então, ali a gente começa... Não tinha mulher. Nós tínhamos uma, que era a Márcia, já tinha tido na década de 60, uma no Rio de Janeiro, a Alzira Amaral, que tentou, não foi. Depois nós tivemos uma no Rio Grande do Sul, a Márcia, que foi a nossa primeira e que chegou à categoria de internacional. E depois a gente vem com uma leva ali que traz essa desbravar. E eu falei, né, eu sou uma delas. Aí já tinha feito um curso, eu falei, não, agora eu quero ir para a quadra. Não, fica na mesa, tá bom. Falei, não, quero ir para a quadra. Aí, você faz dentro da faculdade de Educação Física, leva as amigas e vamos fazer o curso. E aí a gente vai conseguindo e chega a trajetória toda. Agora, minha segunda convidada, a Thaís, é um exemplo para mim também de vida. Por quê? Vou falar para vocês. São mulheres que eu conheci durante essa jornada, como eu já disse, mas no caso da Thaís, quando ela me contou a história dela, eu não acreditei no que ela era hoje, de fato. Acho que nada melhor do que ela mesma para contar um pouquinho. Fala seu nome, se apresenta, amiga. Ai, Cris, gratidão por esse convite, gratidão por estar aqui, né, com tantas mulheres incríveis e por você nos permitir viver esse momento, compartilhar das nossas histórias, inspirar outras mulheres. Eu sou muito grata, como você disse, né, eu sou Thaís Costa, tenho hoje aí mais de 20 anos atuando numa área onde eu fui me desenvolvendo com muito em cada passo da minha jornada. E quando você falou da minha história, hoje eu trabalho com mulheres, empoderando mulheres a se apoderar da sua própria potência feminina, através da sua sexualidade, da sua força criativa, onde eu ajudo elas a entenderem a vida como um líder autêntico em si mesma. E a partir desse lugar elas começarem a liderar seus projetos, seus negócios, sua família e se incluir, porque a gente, muitas mulheres, às vezes deixam de lado a si mesmo. E eu entendi isso lá com 16 anos, eu sou baiana, e ali para mim foi um período que eu entendi a força de uma mulher, quando ela escolhe seguir a vida, acreditando em si, na sua potência, ainda que pudesse começar algo sozinha, como a Fátima trouxe aqui, né? Às vezes a gente tem pessoas à nossa volta e não sabe, muitas vezes, entender o nosso potencial. Aí vem aquele potencial que já é natural de origem, que quando a gente começa a olhar para dentro de si, você entende a sua força. Mas teve um rompante que te fez virar isso aí? Porque normalmente tem. Ou sei lá, briga com a família, ou tem um filho. Não sei, rompantes bons e ruins, né? Para mim, assim, eu posso dizer que o meu maior rompante seria ali aos 16 anos, quando eu decidi sair da Bahia, escolher vir para São Paulo. Eu acreditava que eu teria uma vida melhor em São Paulo, eu tinha um sonho de ser modelo. Fui modelo por um tempo, desfilei, participei de vários programas de televisão e assim, e com isso, para mim, aquela menina com 16 anos, com esse sonho de desbravar o mundo, com coragem, deixar a minha família para trás, ali foi o maior rompante da minha vida e, ao mesmo tempo, o olhar de empreender, né? De ser uma líder de si, de olhar para mim e acreditar, ainda que eu vinha de uma família simples, humilde, sem capacidades financeiras mesmo, né? De poder patrocinar os meus sonhos. Então, assim, eu acreditei e isso eu fui crescendo
portas se abriram. Nessa jornada eu tive várias, eu comentei com você, eu já fui manicure, fui depiladora, fui recepcionista, eu não acreditei quando você fui tantas coisas, para quê? Então eu tive várias viradas na minha jornada e hoje eu também, com tudo que eu aprendi, eu inspiro mulheres através do meu trabalho. Também sou escritora, também coautora, palestrante, ministro, tenho o meu método próprio, o livro sobre liderança. Então, muitas coisas, em muitos momentos eu mudei. E olha, Cris, continuo mudando diariamente, buscando ser melhor e a cada vez mais. Ai, gente, que linda. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, né? Vou passar para minha terceira convidada, que acho que ela nunca pensou que eu fosse chamá-la. Mas a história dela me tocou tanto desde o dia que eu a conheci. E acho que ela não tinha noção disso, mas eu estava esperando o momento ideal para chamá-la aqui. É a Alcione, minha querida. Essa aqui tem uma história de resiliência, de superação, gente, que me inspirou. Falei, não, se ela está fazendo, eu vou fazer também. Me conta, fala para o pessoal, assim, seu nome, da onde você veio e o que você faz. E é uma honra estar aqui com a Cris, participar. Há bastante tempo que a gente fala, né, nesse compromisso de ter essa participação, estar junto com ela. Ela sai daqui, vai para Alphaville, estar lá comigo. E o dia chegou. Né? Esse é o mais importante. Após tantas conversas, tantas risadas e choros, né, hoje o nosso dia chegou e eu estou honrada e agradecida por estar aqui com você. E eu saí de Rondônia, sou Alcione Brito, saí de Rondônia há quase 2 anos, com um sonho, como muitos saem da sua terra e vêm para São Paulo. Nossa, Rondônia. E de novos ares, novas pessoas, novas conexões, que aqui fala tanto sobre conexão, né? E saí de lá, deixei minha família toda em Rondônia. Eu vim para cá sozinha, eu e Deus, uma mala de 10 quilos e uma necessaire com 2 produtos dentro. Através desse sonho que eu tive lá em Rondônia, criei a minha marca própria de cosméticos, que a Cris conhece, e foi o que me trouxe aqui para São Paulo. E estar aqui para mim é muito bom, porque a mente expandiu. Cresci em Rondônia, meus pais são daqui de São Paulo, minha mãe do Paraná, mas eu nasci no Mato Grosso e cresci em Rondônia. E não tinha sonhos em sair de Rondônia, porque lá foi onde eu prosperei também. Você casou, né? Casei, fui uma menina ousada desde os meus 6 anos, que eu falo que eu comecei a empreender aos 6 anos, que eu te contei. Aos 6 anos eu pegava melancia na roça do meu pai, porque eu cresci na roça, alface, milho, e ia num bar e trocava por doce, por Fanta, bolacha recheada, que era o que eu gostava muito. E como meus pais não tinham dinheiro, porque o meu pai perdeu tudo quando eu tinha 6 anos. Então ele não tinha dinheiro para ficar me dando dinheiro para ir comprar meus doces. Eu me virei. Ia lá, trocava, 6, 7 anos, trocava pelo doce. E ficava tranquila, não precisava ficar pedindo dinheiro para os meus pais. Então, ali começou a empreender da Alcione. Olha que linda. E a virada de chave para você sair de lá, faz 2 anos só, né? Aconteceu algo assim marcante? Se você quiser falar, amiga, porque aqui é bate-papo. Se você não quiser falar também, não tem problema. Mas teve algum rompante que falou, não, eu vou pegar minhas coisas e vou? Teve, para mim foi muito intenso, assim, a minha vida em Rondônia, eu não tenho que reclamar, mas agradecer por Rondônia, pela minha família, ao contrário de você, eu nunca tive uma inspiração, porque a minha mãe não é empreendedora, então eu nunca tive ali um impulso da mãe, sempre foi por mim mesma. Minha irmã mais velha até fala assim, a Alcione, o que ela faz é por busca dela, eu que vou buscando, eu vou vasculhando tudo para entender também, estudo muito. Mas em 2016 foi a minha virada de chave. Eu tinha um relacionamento, precisava dar uma mudança na minha vida, e ali foi onde tudo virou. E foi onde também eu me aprofundei nos estudos e fui crescendo. 2020 foi outra virada na minha vida. Em 2020 foi uau mesmo. E 2022 foi onde eu desenvolvi minha marca. Vim aqui em São Paulo, participei de um curso e falei, eu quero morar nessa cidade, porque eu me apaixonei por São Paulo do avião.
te contei, né? Eu estava dentro do avião, não conhecia São Paulo, e quando eu vi que eu pedi para a senhora que estava ao meu lado, quando chegar em São Paulo, você me mostra, tal? Ela mostra, sim. E quando foi chegando, assim, eu fui vendo aquela cidade, coisa mais linda. Nossa. Eu falei, eu preciso morar nesse lugar. E quando eu chego em Alphaville, que amanhece o dia, eu liguei para minha mãe chorando. Mãe, como assim? Vocês fizeram a gente morar a vida inteira na roça. E um mundo inteirinho pra gente. E eu chorava muito no telefone para falar para a mãe. Mãe, aqui que a gente tinha que ter crescido, porque os meus pais sempre falaram mal de São Paulo. E eu falei, eu vou morar nessa cidade, que é Alphaville. Voltei para Rondônia, fiquei em Rondônia 2 anos só no sonho, só falando em vir. Quando chegou um dia, a minha madrinha de casamento, Alcione, e São Paulo, você não vai? Eu falei, vou, qualquer dia eu vou. Ela, eu quero data. Preciso de data, para que dia você vai? Eu falei assim, daqui uns 30 dias eu consigo ir, então tá bom. Ela já começou vendo a passagem. E eu estou aqui há quase 2 anos. Você vê, gente, tem que marcar. Eu falo muito isso nas lives, e em todo o programa. Vocês têm que ter meta, disciplina. Se você tem um sonho, o ser humano é automático, ele vai buscar isso, é visceral. Então, quando você se organiza para pôr ele em prática, é muito difícil as palavras que você profere, as ações que você toma a seu favor, darem certo. Dá errado, dá, mas vai dar mais certo e você vai sair mais forte disso tudo. Por isso que eu trouxe esses 3 exemplos. Tem minha mãe ali, que está quietinha só para acompanhar, mas a minha mãe também é minha referência. Eu cresci em uma família de classe média alta, mais ou menos, não tão alta. Meu pai era general, olha só, da direita, contra todos os militantes, contra toda a ditadura militar. Você imagina, meu pai já causava. Então, imagina eu causando agora. Que Deus o tenha, espero que ele esteja orgulhoso de ver isso. E assim, eu desenvolvi, né, a minha vida com a minha mãe, e ela sempre me deu força em absolutamente tudo. Uma homenagem, né, amanhã é o Dia das Mulheres para você, porque assim, minha mãe veio de Recife, encontrou meu pai em São Paulo, se casaram, tiveram a mim, essa pessoa que vos fala. E aí, ela sempre a minha mãe é muito vaidosa, ela sempre, sabe, teve a menininha boneca dela. Aí, quando a gente tem umas DRs, sabe, assim, eu falo, mãe, você que me ensinou a ser vaidosa, porque você é mais que eu. E assim, a minha mãe também tem um legado que ela acreditou. Ela era professora em Recife, veio para cá para ajudar os pais dela que ficaram lá. Quando ela casou com meu pai, ela falou assim, eu só caso se você deixar eu trazer minha família para cá. Forte, né? Não sei se existe isso mais hoje, não sei, meninas. Mas ela trouxe o meu avô e a minha avó. E isso aí para mim me marcou tanto como referência de família, que eu cresci com a cabeça, deixa eu explicar para vocês, humildade. É assim, ó, você pode ter o que você quiser, mas você tem que ser humilde para aprender, sabe? Tem momentos ruins, tem momentos bons. Claro, isso todo mundo, somos seres imperfeitos, mas erramos, acertamos, pedimos desculpa. Eu, zero mágoa, zero rancor, mas assim, por quê? Eu vi da onde a minha família veio. Meu pai tinha condições, mas minha mãe não. Então, sempre foi um equilíbrio para mim, quando ela me contava as histórias de lá. Eu pensei assim, mãe, eu vou fazer uma faculdade e aí vou garantir o emprego, porque medo, porque a nossa geração aqui foi criada para ter trabalho, ser bem-sucedida, ser esposa, ser mãe, ser amiga, ser filha, e tá sempre linda e tudo bem, só que deu ruim, foi isso que eu falo. Então, o que aconteceu? Eu tive também um rompante. Eu era jornalista da Record, muitos anos, fiz 12 milhões de testes para entrar, no último eu entrei, não sei como, eu tava cheio de penduricalho, assim, de Nossa Senhora, Record, é evangélica, né, querendo ou não. Eu falei, agora que eu não vou entrar mesmo. Mas o meu chefe muito também querido,
que era o pastor Henrique, ele me deu a mão e falou assim, a gente precisa de uma pessoa como você, com outro olhar, outro viés. E assim foi. E eu aprendi tudo lá, é a minha escola. Agora, tive outras oportunidades também. Só que eu fiz jornalismo porque eu falei, eu vou chegar nos 40 anos, gente, o que eu vou fazer? Eu vou me culpar por estar num escritório administrativo, digitando lá, sei lá, fazendo o quê? Que eu odeio, presa? Não quero isso para mim. E, na verdade, eu falo para vocês, meninas, é isso. Assim, sabe? A gente não pode se sabotar. E eu falei lá na frente, eu pensei assim, lá na frente eu vou culpar alguém que não me deixou fazer isso. E a culpa é minha, porque eu que não tentei. Então eu tenho que dar o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, ela deu o primeiro passo e ela deu o primeiro passo. Eu me sinto acolhida por elas, porque eu também dei o primeiro passo, caí, o segundo, caí mais do que levantei. E isso traz resiliência, paciência. Às vezes a gente dá uns chilique, porque mulher de 40, você sabe, né? A gente dá uns piripaque. Mas assim, é tudo muito genuíno. Eu faço porque eu gosto, porque eu tenho prazer em ajudar. E quando eu comecei a ver os resultados de histórias assim, me trouxe uma paz e uma vontade de transbordar. Falar assim, conta a sua história, vem no meu podcast, fala das suas dores. Por quê? 96% das mulheres brasileiras estão em depressão. É o maior índice no Brasil. E agora, eu estou chocada com essas notícias de feminicídio, violência contra a mulher. Eu não estou levantando bandeira. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Mas eu acho que tem coisas que têm limite. Bom, para quem assiste jornal, assistiu aí as últimas notícias, né? Foram estupros, abusos, fora os psicológicos, né? De pessoas que não conseguem se viver juntas em paz. Marido e mulher, imagina. É vicioso, é tóxico. Então, gente, eu me vi nessa situação, falei assim, não, vou fazer uma coisa por mim. E fiz o jornalismo. Só que quando eu tive meu filho, que é isso que eu falo para vocês, gente, eu caí em depressão. O segundo filho, que foi planejado. Veio a pandemia, eu fiquei mal, mas muito mal. E eu falei, não é de mim isso, não sou assim. Marcelo falou, vai e procura a sua dor. Porque a sua dor, Cris, pode ser de muitas mulheres. Eu queria voltar para o mercado, mas eu queria ser mãe, eu queria ser esposa, mas eu queria também estar em casa. Eu queria levar minha mãe no médico, que teve uma doença, sei lá. Eu queria estar em todos os lugares, mas bem, e às vezes eu não estava bem. E cansa fingir, sabe? Então é sobre isso o podcast. E ele cresceu por isso. Aí eu vou falar aqui com as minhas convidadinhas lindas, né? Maravilhosas. Só para, no Pode seu falar. raciocínio, quando você fala sobre não culpar alguém, isso sempre eu tive comigo desde criança. Eu nunca quis responsabilizar o outro pela minha vida. Eu também. Então, muito nova, eu já entendi sobre isso, sem ninguém me ensinar, é algo meu mesmo, é nato meu. Então, sempre eu falava assim, eu preciso fazer as minhas coisas, porque eu não posso culpar minha mãe, não posso culpar minha irmã, meus irmãos, ou que seja a igreja. Hoje eu vejo muitas pessoas brigando por causa de religião, Sim. brigando porque o marido não deixou fazer isso, aquilo. Não responsabilizar o outro, porque nós temos sim o poder de decisão. Quando eu entreguei o poder da minha vida na mão de outra pessoa, eu entrei em depressão. Sim. E eu responsabilizava a pessoa, até chegar um dia que eu entendi, o poder é meu, Sim. a vida é minha. Então, eu que tenho que tomar as decisões sobre a minha vida. É lógico que tem muitas pessoas que não têm essa consciência, não conseguem fazer isso. Mas quanto mais consciência a pessoa tiver que é isso que você está fazendo, levando informações, principalmente para as mulheres, para ter o poder de decisão, para não responsabilizar o outro. Exato, é isso, né? A gente tem que se amar primeiro e olhar pra gente. Porque não adianta. Mulher já vem com uma carga, ela passa por diversas fases. Adolescente, depois criança, adolescente. Aí os hormônios, né, vão A mudando. flora. Né? Tudo muda. E assim, você é cobrada por outras mulheres também.
as mulheres cobram mais das mulheres do que os homens. É a gente que acaba com a gente mesmo. Sim, eu sou cristã e posto, né, sobre a minha vida cristã. E são mais mulheres que vão lá comentar dizendo que eu só quero like, dizendo que eu só quero curtidas. Mas você é blogueira, o que tem lá. E são mulheres falando, homens pouquíssimos. Então as mulheres julgam mais. Muito mais. Isso é muito triste. Isso é verdade. Fala, Patinha. Aproveitando o ensejo, né? É interessante porque a gente acaba trazendo algumas coisas de memórias, né? E quando nós nos dispusemos a estar numa competição, isso foi o que a gente encontrou na quadra. E foi um grande susto para a gente ver, porque éramos 7 mulheres acompanhando uma competição pela primeira vez, só dirigida por mulheres, uma competição, era um mini basquete, acompanhados por nossos 2 escudeiros, que a gente falava, que era o seu Ângelo Alonso, que era o diretor da federação no segmento feminino, e o nosso mestre professor, Geraldo Miguel Fontana. E quando a gente entrou na quadra, né, elas falavam, vocês são loucas? O que vocês estão fazendo aqui? E principalmente eram mulheres falando isso. O que vocês estão fazendo aqui? Lugar de mulher é ficar em casa. Vai esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Né? Vocês não deviam estar fazendo isso. Nossa, enquanto que nós escutamos isso de início. Tanto que nós falamos, não é uma questão de gênero, é uma questão de capacidade. Sim. E se nós estamos aqui é porque nos foi dada a oportunidade de estarmos, nós nos capacitamos, estamos buscando, vamos ter muitos erros de início e depois a gente foi se aprimorando, né? E depois a gente foi vendo como isso também foi mudando. Porque aí, ao invés de não nos quererem muito ou falarem, foram vendo que a gente foi crescendo. Sim. E aí já nos queriam dentro da quadra, né? Então a gente vê que quando falo, o lugar é de você estar onde você quiser e como você quiser, mas também vai muito de como você faz essa construção. Sim. E acho que sempre é mostrar que a gente tem as capacidades, né? E nada deve ser imposto, deve ser construído e a gente vai fazendo essa troca com todas as que estão presentes. Maravilhosa. Nossa, incrível. Você nas quadras. Gente, é surreal, né? Porque a gente só vê homem em esporte, né? Ontem, Dia da Mulher, eu fiz até um vídeo e falei assim, que nós mulheres estamos romantizando muito ainda. Mulher buscando um homem para um jantar romântico. Bons vinhos, buquê de flores, principalmente ontem, né, Dia da Mulher. Então, mulher, queira menos vinho, menos jantar romântico e se valoriza mais, é presença. Não é estar do lado na hora que você está... Isso, é no momento da sua dor, não é quando chega uma data especial, porque todos os dias é o nosso dia. Todos os dias são seus. Aí você fica esperando aquele momento especial para receber um buquê de flor, mas e o seu dia a dia? E a sua noite? Como está sendo? Exato. Como que você tem sentado à sua mesa para fazer aquele almoço, aquele jantar, o café da manhã quando você acorda? Então pensa mais sobre isso. Não espera uma data comemorativa para que você receba uma garrafa de vinho elevada para ir jantar, ou um buquê de flores, ou que seja mesmo uma rosa. Mas como está sendo as ações no momento que você está sentindo dor. Aquele momento que você está precisando somente de uma companhia para você pôr a sua cabeça e chorar. Aquela dor que você tem, que seja dos hormônios alterados, que seja porque você foi despedida, demitida, que seja porque você discutiu com uma amiga. Pensa sobre isso. Não espera a data comemorativa, não. Exatamente, gente. E olha, só lembrando aqui que esse especial de abertura da 3ª temporada é para dizer o seguinte: Dia Internacional das Mulheres. Não é Brasil, é nível mundo. Por quê? Vocês sabem por quê? Essa história? Bom, eu vou só contar um trechinho, rapidinho. As mulheres, como a Fátima estava falando, que se lançaram em 1920, 1930, acho que 20, mais para 20, começaram a trabalhar em fábricas nos Estados Unidos, exatamente em Nova York. E aí, os homens, claro, os donos das empresas eram contra a participação de mulheres. Aí, sabe o que
conseguiu fazer de tanta, assim, a gente passou por tantas coisas, não é que a gente quer ocupar o lugar do homem, ninguém que está falando isso, cada um quer seu papel, mas elas queriam trabalhar, produzir, elas trabalhavam em fábricas, ele trancou a fábrica e tacou fogo com elas lá dentro, foi muito triste. Então, a partir dessa data, foi considerado o Dia Internacional das Mulheres, por esse marco horroroso. Mas, assim, aí as coisas foram caminhando melhor, né? Então, isso faz a gente pensar, né? Imagina, as conquistas que a gente teve ao longo dos anos, de votar, de poder escolher o seu companheiro, né? Não precisar do pai e da mãe fazer conchavo. Sabe essas coisas todas que a gente vê em cinema, em filme? Então, isso aí a gente começou a ver na vida real. E aí, as mulheres foram ganhando espaço. Não é queimar sutiã na praça, sabe? Não é isso. É sobre você se impor como mulher só. Mulher é mais delicada, mulher é mais sensível. Eu li uma reportagem esses dias, viu, tá? Queria te falar, até que você mexe mais com isso. Que as mulheres, elas não sabem, mas a criança, o filho, ele é inconsciente. Ele vem para você. Ele vai buscar a mãe, que é o quê? O colo, o alento, a paz, a tranquilidade. É da bronca e fala assim, vai dar tudo certo. Eu tô aqui, né, mãe? Mãe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá dando tudo errado, mas minha mãe tá lá. Vai dar tudo certo. Mas é o que a gente precisa muitas vezes, né, dona Socorro? Sim. E isso que você trouxe, Cris, é muito importante, porque hoje a mulher conseguiu todo esse marco, essas conquistas da gente poder se empoderar, de estar em frente de lideranças em grandes empresas, criando o seu projeto, assim como ela trouxe também da própria empresa, do seu produto. Só que muitas mulheres perderam isso, esse acolhimento, essa nutrição, esse cuidado, essa força feminina, a delicadeza que a gente tem de poder acolher, de nutrir, porque a mulher ela é mais feminina nesse espaço de cuidado e nutrição. O homem, ele é o masculino na ação que movimenta para a vida para fora. E a gente dá a vida, dá todo o suporte, toda essa nutrição, todo esse cuidado, não só para nós, mas para uma criança, para o marido, para a casa. Olha, tudo isso que você fez aqui para receber a gente hoje, tudo isso é o seu feminino em ação, é o seu cuidado, é o seu nutrir do feminino da mulher. Só que muitas mulheres hoje perdeu um pouco disso, acabou se masculinizando assim muito, querendo ser como homens, competir. Exato, e não dá. Tirou esse lugar dela de feminino, aí não funciona, aí começa a se sentir sobrecarregada, aí tem depressão, há várias coisas que acontecem com a mente da mulher, porque a gente é cíclica, vive muitos hormônios, tantos processos internos que vivencia. Né? É muito. É como a natureza. É você olhar a natureza, as estações, é a mulher. Por isso que os homens até brincam, né? Que não conseguem entender a mente feminina. Ah, não dá. Porque a mulher, ela tem esse espaço, sim, de acolher. É o útero, né? Ela junta todo mundo, acolhe, cuida. Existem aquelas mulheres que se perderam no seu próprio feminino, excluiu até, tem essa dificuldade de lidar com mulheres crescendo, de mulheres poderem ter sucesso na vida, isso incomoda para muitas mulheres. Muito, e, inclusive, tem mulheres hoje que tem um grupo, né, do livro lá que eu faço parte, a delegação, elas foram para a ONU, que passou agora sobre Ulen, que Ulen é o quê? São mulheres que puxam o tapete uma da outra, que faz de tudo para prejudicar a outra, que antes era assim, é só na questão relacionamento. Hoje não, hoje é em tudo. Sim. Então, hoje as redes sociais, elas nos ajudam muito com a informação, com possibilidades, com conhecimento, mas também tem esse outro lado que prejudica. É como você falou, uma mensagem colocada ali pode fazer com que você pare de amanhã ir lá e colocar uma outra frase motivacional, inspiradora, para aquela mulher que às vezes está num processo depressivo, ou com dificuldade, com pânico, ansiedade, ler aquilo e aquilo ser um bálsamo para ela.
E aí, às vezes, a gente deixa porque não consegue, como aconteceu com você. Vocês poderiam muito bem ter desistido do sonho de vocês. Sim. E isso eu vejo que a mulher perdeu esse feeling, não todas, mas se você olhar hoje em dia, eu palestro, estou sempre dando treinamentos, participando, vendo grandes líderes, compartilhando palco com homens e com mulheres, e isso não está só para a mulher, Cris, o homem também perdeu a essência masculina. Eles também se colocaram nesse lugar mais de princesa, do cuidado, Tá a mulher na que está posição do invertido. homem e o homem na posição da mulher. E isso é por isso que você falou do feminicídio, de tudo que vem acontecendo, os homens têm mais dificuldade de buscar o desenvolvimento no sentido emocional, lidar com os traumas, com questões psíquicas, aí eles têm essa dificuldade. A gente tem um grupo de amigas junta, Não, é e a diferente, cabeça, a gente é tá fazendo uma diferente. coisa pensando em 10 e resolvendo 11. É, mais ou menos. Não é? Verdade. E muitas vezes isso é uma das coisas que eu percebo, a dificuldade do masculino hoje de lidar com situações emocionais e às vezes eles terem que fazer isso, né, de ir para uma agressão, machucar uma mulher ou uma criança, um idoso, porque bagunçou toda a sua estrutura emocional. E isso é uma das coisas incríveis que eu vejo você trazendo, porque com a sua coragem de estar aqui no podcast, será que ela pode? Pode. Porque eu sei, a história da sua mãe você trouxe é algo muito grandioso, porque quantas mulheres, eu sou nordestina, né? Eu venho de lá. Então, quantas mulheres queriam estar aqui? Eu lembro, nossa, eu em São Paulo, que incrível! Eu também, a moça. E eu consegui realizar tudo aquilo que eu desejei. Tenho mais coisas, mas é aquilo, é acreditar. Você, com toda a sua potência, hoje você potencializa a Cris como mãe, nutrindo ela, o projeto dela, ela ajuda outras pessoas. Então, isso é o feminino em ação. A gente acha que ser feminino é só lavar a louça, fazer a roupa, fazer comida para o marido. São vários movimentos que envolvem o feminino e que precisa trazer de volta. Exato. E pra olha, mulher. ela tá falando isso, mas eu também acredito que não é só por isso, assim. Se você gosta de ser dona de casa, não tem problema nenhum. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de cuidar da família, eu tenho amigas que preferem. E tudo bem também. É sobre isso, entende? Ninguém que tá julgando ninguém. Ninguém tá pedindo pra você sair de casa para fazer alguma coisa. Eu me vi numa situação que eu queria sair de casa. Eu falei assim, eu quero sair, mas sair fisicamente, não trabalhar home office. Eu queria, sei lá, com o jornalismo, prosperar na vida de alguém. E quando eu comecei a dar umas pequenas palestras, sem muito treinamento, aí mulheres me procuravam para falar, olha, por conta do que você falou, abriu uma chave. E quando elas me deram esse feedback, mesmo eu, tipo, caçando para tentar, né, fazer um podcast de qualidade para vocês, sem muitos recursos, eu fiquei pensando assim, nossa, mas olha só, 2 mulheres deixaram de se matar. Cabeça, mente, tá tudo aqui, né? E assim, é forte isso, eu nem gosto dessa responsabilidade, mas elas vieram me falar. Cris, você me impressionou, porque você recomeçou, mas eu recomecei, gente, porque eu parei de me sabotar, entende? Eu falei pro meu esposo e pra minha família, gente, eu sou feliz sendo mãe e sendo jornalista. Vamos tentar equilibrar? Porque eu tô infeliz. É sobre isso, mas as mulheres têm vergonha, não têm coragem de dar o primeiro passo. Minha mãe deu o primeiro passo, né? Que ela não quer falar nada aqui no podcast, né, mãe? Você quer E falar tem alguma muito o que coisa? falar, né? Não foi fácil acompanhar a Cris. Ela teve o plano B, que era fazer administração de empresa, que não suporta matemática, mas fez, se não desse certo, porque a gente sempre falava para ela que essa profissão que ela sonhava, desde pequena ela tinha isso, sabe? Ela brincava em casa, tinha um local que ela colocava as bonecas sentadas e É a minha ia, plateia. e entrevistava, sabe? Era desde criança. Então, ela sempre foi aquela parecida na classe, era quem falava, sabe? Tinha esse dom. Então, eu acompanhei, depois que ela fez administração de empresa, acompanhava nos testes, que não foram poucos, né?
ela ia, era aquela dificuldade, chegava chateada, chorando, e dizia, ih, mãe, está muito difícil. Eu ouvi dizer que para... Vou falar, pode? Pode, né? Qualquer coisa a gente edita. Para a né? gente crescer, ser alguém, tem que ir para o sofá. Aí ela disse, isso eu quero ir pelos meus méritos. É isso que eu sonho desde criança. Então, sempre acompanhava e foram, assim, uns 12 testes, né, Cris? Eu ficava na sala de espera Aí e você ela sai chorando, ia, né? e ela saía chorando, mas esse último na Record foi uma coisa, assim, extraordinária. Foi uma coisa muito boa, porque ela foi muito acolhida, sabe? Lá foi uma escola para ela. O chefe era como um pai, sabe? E ela também tinha uma chefe também muito boa, A Soraya. a Soraya, que a gente não pode esquecer. Então, dava assim, ela não sabia. E ela tinha esse negócio de não saber fazer as coisas em todo lugar que ela trabalhou. Ela dizia que sabia. O chefe sabia que ela não sabia. Nunca fez. Trabalhou na Honda como analista, nunca tinha visto isso na Nossa, frente. provar crédito, gente. É, Socorro. e tinha meta para alcançar. Ela dizia, eu sei fazer, não sabia nada, nunca fez. Trabalhou, aí ela aprendeu, ele via o esforço, né? Ousada, né? Muito ousada. Ousada. Isso é Aí ousadia. trabalhou aonde foi mesmo? Na Na Prodesp. Tudo administração de empresa. Administração, menina. Ah. E aí ela fazia reuniões com aqueles senhores que já eram antigos, né, funcionários, e o pessoal não queria aceitar, porque era uma menina, ainda estava fazendo faculdade, Ai, né? tinha que conduzir uma reunião, lembra? Conduzir uma reunião. Com o presidente, E ela pessoal do dizia que conselho. sabia, tudo ela dizia que sabia e não sabia era nada, né? Ela se esforçava e foi através disso aí, desse esforço, essa vontade de ser jornalista, esse sonho, que chegou onde chegou. Começou com esse, como é que chama, Cristina, que eu sou muito ruim, esses aplicativos, essa coisa que ela errava. Ah, tá. Quando eu comecei para o podcast, né? É. Eu tive uma mentoria e aí essa mentoria ela me dizia como que eu tinha que fazer, seguir as regras dela. Eu segui, mas a frequência não era a mesma da minha mentora comigo, né? Infelizmente, mas ela me ajudou. E ela errava assim, ela não conseguia levar adiante o que ela queria falar. Aí dava pausa, errava, não era? Gente, me ajude, que ela nunca tinha feito isso. Ela Digital. digital, né? Eu não sei fazer nada no digital. Muito agora que eu tô aprendendo um pouco. Aí eu ficava, eu dizia, meu Deus, minha filha, olha o que ela está fazendo, está pagando mico. E assim Mas foi, ela né? foi. todo mundo E falava, hoje já né? sabe uma porção de coisas que não sabia, né? E quando eu a vejo feliz e o esforço do esposo dela, que é assim grandioso, o irmão, Meu o irmão. Francisco, que aconselha, é mais novo que ela, mora na Suíça, mas quando ela É outro quer guerreiro se também. aconselhar, ela liga para ele, conversa com ele, sabe? Então, eu vejo ela assim, todos nós vemos ela assim feliz com a profissão. E aí isso me faz bem. Ah, faz bem para todo mundo, né? Eu acho que a gente junta uma corrente, né, menina? Sim, Se corrente do bem, né? fortalece. Eu Fortalecimento. vou fazer agora uma coisa muito especial para nós aqui encerrarmos, né? Esse bate-papo que por mim eu ficava horas, mas não rola. Eu queria que cada uma de vocês olhasse, vamos começar com a Fátima, que foi a primeira que eu entrevistei, a sua foto de criança, mas abre mesmo no celular e olha para você. Depois você pode mostrar se quiser. E o que você hoje diria para a Fátima de agora? Essa menina
Essa daqui, Essa. essa Chorona. coisa que tá chorando no colo aqui, abrindo a boca. Eu falei, nossa, não é você, né? Não, O que você, não, se não. pudesse voltar ao tempo e olhar para você pequenininha, falava assim, falaria o quê? Dá certo. A gente tem medo, a gente tem desconhecimento, a gente não sabe para onde vai, não é fácil. Mãe dizia que o mundo não é fácil, mas tendo, acho que é 2 palavras, coragem, ousadia, determinação, disciplina, a gente consegue chegar. E minha mãe dizia outras 3, né? Eu falo que são alguns P's que ela diz, principalmente depois a gente vai alcançando. Tenha paciência, porque as coisas elas não vêm na hora que você quer. Muitas coisas elas já estão determinadas, mas não é no nosso tempo, é no tempo lá de cima, né? Então a gente tem que ter essa paciência. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter persistência para estar buscando alternativas. Pode ser que não dê certo dessa maneira, mas você pode achar uma outra e pode dar certo. E que você tenha paixão por aquilo que você escolheu. Então, sempre minha mãe dizia, independente do que, não vai ser o dinheiro. Você quis ser professora, não uma vez, 2 vezes. Eu fiz magistério, depois de educação física, eu quis ir para dentro da escola. Mas se você gosta disso, você quer isso, você é apaixonada por isso, então siga. Então, minha paixão pela educação, minha paixão pelo esporte, minha paixão pela arbitragem, pessoas, adoro pessoas, conhecer pessoas. Então, eu falo para essa criança aqui, que estava chorando, ó, tem um caminho longo, mas vai dar certo. E hoje eu falo que tá dando certo. Tá, sim. Minha amiga linda, querida, obrigada. E muito, muito, muito obrigada mais Imagina. uma vez Você foi uma pela bênção na minha oportunidade da gente estar aqui nesse encontro todo, desde o do palestrante On, Nossa, né? que já tem os tempos, mas é uma grande amizade e de grande troca, e que eu também aprendi e aprendo muito. E obrigada por trazer mais pessoas à minha vida. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu. Agora, Thaís, cadê sua foto pequena? Eu quero só ver rapidinho. Cris, não era essa que eu ia trazer, mas essa foto tem muito a ver com esse momento, porque eu tô de baliza, meninas, e aqui foi um momento que eu passei um teste para poder ser uma das balizas do 7 de setembro, sabe? A gente dançar na minha escola. Você já era parecidinha, E né? eu já era parecida. Tô E aqui eu vendo. tive conflito, porque eu tinha briga entre as mulheres. Então, o que eu tenho para dizer para essa Thaís aqui, olha pra que ela. é ela, que é a partir desse lugar, que ainda com todo, às vezes, a humilhação, ou o julgamento, ou o apontamento que eu vivi nessa época aqui, por ter passado no teste, tá, como baliza, é que tudo que nós fizemos, tudo que ela desejou aqui, que ela implantou ali naquele momento, hoje a gente conseguiu realizar. E eu sou muito grata, porque se não fosse aqui, com essa Thaís, com 6, 7 anos, hoje eu não seria essa mulher que eu sou hoje, e a Thaís com 16 anos, na coragem de sair da Bahia e deixar a família tudo lá e acreditar no sonho, eu também não estaria sendo essa mulher que eu sou, podendo ser um presente na vida de outras pessoas. Sim, E com certeza. não só ser, mas também de receber, porque cada vez que eu estou dando um treinamento ou trazendo o melhor de mim, eu estou recebendo, né? Que nem É uma aqui, troca, né? eu estou recebendo de todas vocês, Cris, muito grata por você ter me convidado, por ter convidado as meninas e essas mulheres grandiosas também, gratidão imensa por isso. E isso que eu tenho para dizer a Thaís, não desista e seja sim ousada, seja sim, né, acha que acredite em si mesmo e lidere as emoções, porque se não liderar as emoções é o que bagunça a vida. Bicho pé. Eu falo assim, eu vi uma reportagem de um ator que ele fala assim, ai meu Deus, eu toda vez esqueço, viu gente, o nome dele, mas eu vou pegar. Justin Hoffman, acho que é esse. Ele fala assim, se você trabalhar no que você ama, 50% da sua vida está resolvida. O resto você vai correr atrás. É fato. Não diz respeito a dinheiro, a retorno.
é fazer o que você gosta, porque automaticamente você vai se destacar. Ou procurar melhorar. Alcione, me fala, o que você falaria para essa menina aqui de Caxinhos? Só para o que ela falou, nós decidimos ser mulheres que não somos represa. Nós decidimos ser Rios. Rio fluente, né? Que jorra mesmo. Porque quando a mulher, fala que nós estamos falando sobre a mulher, quando a mulher decide represar tudo dentro dela, ela se torna uma mulher muito triste, né? Amargurada. Os sonhos ficam ali represados. Então, e nós estamos aqui e contribuindo para a sua vida para que você não seja represa, mas seja um rio fluente. E essa menina com essa camiseta que está aqui com essa palavra alô. Nossa, olha. E tão diferente de Havaianinha. Muito Na roça, diferente. Na roça, no cafezal do meu pai. E eu sempre me perguntei, por que essa camiseta alô? O que o pai, que foi meu pai que comprou, o que deu no meu pai de chegar numa loja e pegar uma camiseta com essa palavra alô? Era orelhão ainda, né? Gente, Telefone de orelhão ainda. E eu não gostava. gostava dessa camiseta, mas eu usava, porque não tinha muitas roupas também. Só que há pouco tempo atrás, eu olhando essa foto tão diferente, eu tão magrinha, e eu entendi, eu falei assim, por que essa palavra alô? Um dia eu decidi dar alô mundo. Foi alô Rondônia, alô São Paulo, alô Brasil e alô mundo. E eu acredito muito nisso. O dia que eu entendi a frase dessa camiseta, que eu passei a amar essa camiseta. Você vê que coisa. E a Alcione está aí sim, para dar um alô para o mundo todo e ajudando mulheres. Eu ajudo mulheres, eu falo, eu tinha até um programa na rádio lá em Rondônia, que é Saúde e Beleza com Alcione Brito. Então, realmente, eu estou aí dando um alô para o mundo com saúde e beleza para as mulheres. Mulheres que decidiram, ou mulheres que, a partir desse momento, desse bate-papo nosso aqui, sejam tocadas e decidem a sair da caverna. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo também, desde 2016, a persistência é o caminho do êxito. E persistir, não insistir. Se está dando errado ali, não fica insistindo. Só que persiste nos seus sonhos. Só muda a rota, porque você vai conseguir sim sair da onde você está nesse momento com persistência e chegar no seu alvo, realizar os seus sonhos. E eu acredito muito nisso. Nossa, um exemplo, gente. Todas elas. E mãe, você quer falar alguma coisa? Já falou bastante, né? Já falei Mas, assim, muito. Hoje a gente ouviu histórias, né, gente? Dessas mulheres aqui, exponenciais. E são lindas, reais. E é isso que eu queria trazer de mensagem para o Dia das Mulheres. Para vocês virarem uma chave e cair uma ficha. Eu quero que cada uma depois aqui deixe, por favor, gente, o arroba, aonde eu posso encontrá-las, a rede social de vocês, porque assim, elas são bárbaras. E eu faço questão que elas deixem aqui no programa, falado por elas, depois a gente vai por um GC, mas falando aonde a gente pode encontrar a Thaís, maravilhosa, a Alcione, que eu vou a Faville, a Fatinha, que eu... Nossa, eu conheci num curso de palestrante. Olha isso, né, Fá? Exatamente. Presentes da vida. É assim, é só bênçãos. Né, mãe? Você não vai deixar sua rede social também? Também, deixa também. Eu deixo se o tiver Pix. mais inteligente que Falei ontem para as mulheres, em vez de você ficar aí choramingando por um buquê de flores, fala para a pessoa, faz uma transferência, quer me ajudar? adoro. Faz uma transferência para minha conta. Não fica chorando por um buquê Faz de a minha flores. conta e depois eu faço para os outros. Aí, né, mãe? E agradecer, Cris, agradecer por esse momento, Imagina. um momento grandioso. Daqui a pouco terão outras mulheres sentadas aqui, porque a Cris está transbordando na vida de muitas mulheres, na nossa vida. E eu tô muito feliz. E eu vou sabia? ficar muito feliz o momento que você manda lá para mim, Alcione. Agora são outras mulheres sentadas trazendo histórias e ajudando muitas outras mulheres. Ai, que linda. Obrigada. Isso aqui. Aqui, gente, sabe o que é? Dá a mão aí, mãe, para ela. Corrente do bem. É a nossa comunidade, é isso que a gente quer fazer, uma ajudar a outra, sem julgamento, sem pressão, sem
sabe? Vamos ter mais sororidade, entendeu? Entre nós. Humildade. Sempre é muito importante, você tem que aprender com as pessoas. Não ser melhor. Eu estou também em constante aprendizado. Não termina, não tem fim, né? Então, ó, eu quero que cada uma olhe para a câmera Obrigada, gente. de vocês e fale. Vamos começar aqui com a Alcione. Por Quero que você vir. fale do seu salão ali, ó. Sim. Eu sou Alcione Brito, o meu Instagram, Alcione Brito Oficial. Estou em Alphaville, atendo mulheres, tenho uma marca própria também. Então é muito fácil de encontrar. Alcione é um nome exclusivo, você não vai encontrar muitas Alcione por aí, isso eu te garanto. Então Alcione Brito Oficial, meu Instagram. E vai ser um prazer ter você ali, mulher, porque diariamente, todos os dias, aliás, eu posto ensinando, posto também mostrando para você o meu dia a dia e sempre ali com uma palavra de carinho, uma palavra de acolhimento e também esperando que você seja recíproca ali comigo. Que bacana. Obrigada, a gente vai colocar o GC aqui. Minha árbitra maravilhosa, querida. Vamos lá. Obrigada primeiro, né? Para a gente também estar podendo divulgar essas nossas redes. No Instagram eu estou como Fátima da Silva, Esporte Educa. As duas paixões. Não tem como. Tem Facebook, estamos ali também, eu tenho LinkedIn, também está Fátima Aparecida da Silva. O Facebook também é Fátima Aparecida da Dá para Silva. entrar em contato com você no Dá, Instagram, que no acho que às vezes é mais Instagram. fácil? Então estamos aí. Mas procurou na rede, nós estamos aí. Chegou no Fátima- Instagram, vai em todas as redes. E vai ser um prazer poder estar trazendo essas duas grandes paixões. Falar sobre educação, falar sobre esporte, falar sobre crianças, jovens, adultos, terceira idade, é uma questão que a gente precisa estar conversando e trazendo. Verdade. Muitíssimo obrigada, será um prazer recebê-los ali. Ai, que lindo, gente. E eu sou Thaís Costa, espero vocês no meu Instagram, no Thaís Costa Além da Pele, tudo junto, né, com TH. Lá eu vou trazer para você um pouquinho desse olhar da liderança autêntica e magnética, como que eu posso contribuir com você para que você seja ainda mais líder de si mesmo, lidar com as emoções, de acreditar no seu potencial. Então me segue ali, manda um oi que aí depois eu tenho um presente para vocês que vim daqui. Do Será que ela pode? Que Pode, lindo. gente, Cris. Acho que Gratidão. todas nós, né, mãe? Quer falar alguma Gratidão coisa? imensa. Não, só quero agradecer vocês terem vindo prestigiar minha filha. Que Deus abençoe e continue firme e fortes. Viu? Amém. Gente, hoje nós conhecemos histórias, né, de mulheres extraordinárias que me fazem sentir que eu também sou capaz, você também é capaz. Não se sabote. Acho que é o recado que eu quero finalizar para o mês das mulheres. Sabotam você, mas você também se sabota. Então, você tem que entender que cada mulher tem uma fase. Respeite, se una, ajude. Eu tenho até outra pessoa, Michele, que não está aqui, mas ela me ajudou quando eu não tinha podcast. Ela foi a primeira que me arrancou assim do limbo. E eu sou muito grata a ela também. A minha mentora, mesmo com os desafios que a gente teve. Enfim, agradeço também a minha equipe que tem uma paciência beijó comigo, né? O João, a Luísa, né? O Caio Avalone. Olha que chique, eu tô no estúdio do Caio Avalone. Do pai dele, senhor. Deu até calor. Um homem muito bom, muito honesto, muito correto comigo. Viu? Eu só encontrei coisas boas na hora que eu decidi fazer o meu propósito. Propósito que não é meu mais, é de Deus. Eu percebi porque tudo começou a se abrir. Não demora quando você entende que é a partir dele. E aí todas as portas se abrem. É uma certeza que você tem. Então é isso, gente. Olha, o final... Eu sou Cristina Guariba, né? Apresento aqui esse podcast que eu nunca pensei que ia ter. Esse talk show para trazer histórias para vocês. Meu mundo é esse, contar histórias reais.
Então, vocês já me seguem aí no canal, se inscrevam. Se você está achando que alguma mulher ouviu esse bate-papo aqui e que precisa dessa informação, precisa desse aconselhamento ou precisa de um apoio, encaminha para ela. Às vezes tem uma mulher que está precisando ouvir tudo isso, sabe? Para ver que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Ó, aberta a temporada 3 do programa. Terceira temporada que eu já não pensei em chegar. E eu sou muito grata também, sabe a quem? A Urica. O nome dela é esse. Ela lançou para mim a minha canequinha nova. Olha que linda. Com os cookies, uns diamantes aqui, ó. E cada uma vai receber a sua especial. Com seu nome, com seu nome, com seu nome. O que vocês significam para mim. Muito obrigada a Deus também por conseguir fazer essa reviravolta. Foi difícil, mas eu acho que está dando certo. Então é isso, compartilhem, gente. Até o próximo EP vai ao ar, né? E eu espero que vocês todos gostem e se sintam acolhidos. É isso que a gente quer, tá bom? Muitíssimo obrigada. Gratidão. Beijos. Beijos. Isso é pra mulher. Eu me quero. You can do it. Parabéns. Muito bem. Ai, gente.